Olá meninos, meu nome é Flávia Cabal, sou instrutora de modelagem e costura e o assunto nosso hoje vai ser sobre malha. Como eu preciso fabricar algumas blusinhas de malha, eu resolvi trazer aqui pro canal. Então eu quero dar uma dica para vocês de como vocês usarem a base que eu ensinei aqui no canal, que é para tecido plano, para malha, tá? Então essa forma eu preciso saber a quantidade de elasticidade que tem no tecido. Se vocês comprarem um tecido que já tiver a etiqueta, sempre tem lá na composição a quantidade. Nesse caso aqui eu comprei, foi um retalho de tecido, então não veio etiqueta, então eu preciso saber a quantidade de elasticidade que tem esse tecido. Então a primeira coisa que eu faço, eu localizo aqui ó, a minha auréola do meu tecido, porque eu vou saber aqui a elasticidade do comprimento do tecido. Então eu nunca meço aqui, né? Eu faço uma dobra dessa forma aqui, tá? E eu tenho como referência 10 centímetros. Então eu prendi aqui a minha fita métrica, tá? E eu venho aqui, ó, posiciono com o dedo. Então eu faço da seguinte forma aqui, gente, ó. Aqui eu tô marcando 10 centímetros. Cada 1 centímetro que passar equivale a 10%. Então eu tô no meu 10, eu vou puxar aqui, ó, até o meu 11. Observe que eu não tô deformando o meu tecido. Eu venho até o 12, eu não tô deformando o meu tecido. Então, eu sei que essa elasticidade aqui, ela tem 20%, tá? Se eu puxar mais um pouco aqui, ó, até o 13, eu já começo a deformar o meu tecido. Vocês vão sentir que tá forçando, tá? Então, essa aqui, ó, o comprimento aqui, ele deu aqui no 12 centímetros, cada 1 centímetro que passa desses 10 é equivalente a 10, então, portanto, esse comprimento aqui, ele tem uma elasticidade de 20 centímetros. E eu preciso também saber quanto que tem a porcentagem de elasticidade na largura aqui do meu tecido, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu puxo até o meu 11... E vem, ó, até o meu 12, eu já senti que eu forcei aqui o tecido, ó. Então, aqui, ó, ele vai terminar aqui no meu, vai ter 10% na minha largura. Então, eu pego as seguintes medidas, que eu já até anotei aqui, ó. Que é cintura, eu tô trabalhando com uma tabela industrial, eu peguei o tamanho 42, então eu marquei lá a cintura, o quadril, o busto, faltou o ombro aqui, tá? Que também a gente vai tirar o ombro, e o comprimento da frente e o comprimento costa. Então, pro comprimento frente e costa, eu vou utilizar a medida de 20%. Então, eu vou pegar os 43 de frente, menos 20%, que vai dar 34,4, que é comprimento. Mesma coisa nas costas. Vou pegar o valor das costas de 39, menos 20%, que vai dar 31,2. E as larguras, que é a circunferência de cintura, quadril, busto, será menos 10%. Então, meninas, ó, voltando aqui, esse aqui era o meu tamanho original da tabela número 42. Quando eu fiz as contas, olha para quanto que foi a minha cintura, de 74 para 66,6. Do quadril, de 98 para 88,2. Então, o que que acontecia? Eu pegava essas medidas aqui e traçava a minha base de corpo para malha com essas medidas aqui. Só que na prática eu observei que ficava muito justo. Gente, fica muito justo. Vocês podem testar aí, fazer uma peça piloto. Por exemplo, se for uma roupa para ginástica, até legal, porque as roupas de ginástica são justas, né? Então, o que que eu comecei a fazer para traçar a minha base? Eu comecei a trabalhar com um número a menos. Então, pela medida de busto, você consegue localizar lá na tabela industrial se é 40 ou 42. Aí eu trabalhava com uma medida a menos, tá? E quando era roupa de ginástica, eu trabalhava com duas medidas, né, a menos, na verdade. Se era 44, por exemplo, eu ia lá nas medidas do 40. E assim eu fazia, com o mesmo jeito de vocês fazerem aí o traçado da base de modelagem plana, era dessa forma que eu aproveitava essa base e traçava
o meu para trabalhar com a malha, tá? A única desvantagem que eu achava assim era o seguinte, porque para cada malha, porque a gente tem viscolaicra, a gente tem neoprêmio, eu tinha que fazer esse cálculo para estar traçando a base para aquela determinada malha, tá? Então fica aí a dica para quem quer trabalhar, se você não tem aí nenhuma base de malha e quer trabalhar, mas como eu sempre falo, fazem a teste piloto, né? Então, como eu falei para vocês antes, só relembrando, eu achava que ficava muito justo. Então, eu prefiro trabalhar assim. Se é 40, por exemplo, manequim, eu prefiro trabalhar com um a menos, que é o 38, porque é melhor ficar larguinho e você ajustando do que ficar muito justo e você não ter mais como apertar, tá? Então, eu vou trazer para vocês algumas blusinhas que eu preciso fabricar aqui em malha. E espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.